Solo rochoso. Vamos linkar isso a temperamentos para que possamos aumentar um pouquinho mais o nosso entendimento desse solo. Nós já aprendemos que o solo rochoso, ele já está tratando um pouco de profundidade, a coisa já está entrando no lugar que precisa entrar. Qual a diferença? A diferença é que o terreno não tem terra suficiente, não tem bons nutrientes para receber aquela semente e a semente produzir fruto. E a nossa ideia é, tudo que entra, todo conhecimento precisa elevar a nossa vida, precisa nos tornar melhores como seres humanos. Mas se o meu solo, ele é mais pedregoso do que terra boa, automaticamente o que é bom vai entrar, mas também não vai ter permanência. Então essa profundidade ainda é uma profundidade que adoece. Essa profundidade ainda não é algo que floresce, que traz vida e que amplia. Então entra, mas morre. E nós não podemos ser um solo dessa forma. Pensa você passando pela vida 10, 20, 30, 40, 50 anos, tudo de bom que você colheu ao longo da sua humanidade, ao longo das pessoas boas que você conviveu, nada ficar. Pensa você chegar aos 60, 70 anos de idade, que tristeza, olhar para trás e saber que você passou a vida reclamando, murmurando, sentindo tristeza, sentindo dor, se culpando por tudo ou se sentindo vítima por tudo, porque esse solo joga a gente nesses transtornos emocionais. Então a importância da gente sentir a dor da maneira correta, porque limpar um solo desse produz dor, mas com certeza toda limpeza produz um bom resultado. Então eu prefiro sentir dor para ser tratada do que passar minha vida inteira com dor e chegar a uma idade, olhar para trás e falar assim, eu não fui feliz em nada. Nada de bom que aconteceu na minha vida, eu aproveitei. Eu tô aqui envelhecendo amargurada, eu tô aqui envelhecendo sozinha, eu tô aqui envelhecendo triste. Não, eu não quero isso para minha vida e não quero isso para você. Então tô aqui para dizer para você que existe solução sim. Infelizmente, nós não estamos imunes a sermos feridos, porque nós somos seres intelectuais, mas também emocionais. Então a dor, infelizmente, ela vai acontecer. Mas é a minha vida, é o meu coração, é a minha responsabilidade cuidar de eu mesma. Então você vai aprender que tudo é possível com a ferramenta certa. Bom, vamos linkar isso a temperamentos? Se o solo rochoso ele já é profundo, se nós formos falar em termos de pessoas, nós já entendemos que o perfil de temperamento colérico é o único perfil que, em termos de pessoas, ele não é profundo. Ele é profundo para várias outras coisas, mas ele não é profundo em termos de pessoa. Então você imagina uma pessoa que é mais teórica, que é mais técnica, menos emocional ou humana que seja. Imagina uma pessoa dessa com o coração ferido e magoado. Olha, se a ferida é isso aqui, para o colérico, é isso aqui. Entende? Então, olha a seriedade. É muito mais difícil para ele perdoar, é muito mais difícil para ele pedir perdão, é muito mais difícil para ele reconhecer a falha. Pensa o trabalho que uma pessoa dessa dá para o Espírito Santo. Quanto o Espírito Santo vai ter que estar ali, ó, batendo na porta para mudar. E ele lá naquela postura de que ele está certo, de que o que ele fez está certo. Nossa, é muito difícil, não é fácil. Mas pensa uma pessoa dessa tratada pelo Espírito Santo, cheia de domínio próprio, cheia de mansidão. Que pessoa fantástica que não vai ser na Terra, que líder, né, explosivo que não vai ser na Terra, no bom sentido. Então, assim, o perfil colérico, em termos de pessoa, ele não tem essa profundidade. Então, se ele se magoa, se ele se fere, é uma dor gigantesca para tratar. Mas é possível? Sim, é possível. Tem ferramenta para isso? Tem ferramenta para isso. Agora vamos para o perfil sanguíneo. O sanguíneo, em termos de pessoa, ele é 100% profundo. Ele prefere ser ferido do que ferir alguém. Olha que diferença. A maior dor que ele tem é se ele fizer algo ruim para as pessoas, se ele entender que ele magoou, que ele decepcionou, que ele falhou. Isso machuca o coração dele. Mas se alguém, de alguma forma, fere ele, magoa ele sente aquilo numa dimensão muito grande, porque ele também é expansivo, ele também é para fora. Só que, em questão de segundos ou dias que seja, ele vai diluir aquilo ali, porque ele não consegue reter coisas negativas. Então, dificilmente, o perfil de temperamento sanguíneo vai carregar ressentimento. Ele vai se magoar, ele vai ficar triste, ele vai se decepcionar, mas ele vai diluir e jogar aquilo para fora. Por isso que, às vezes, para algumas pessoas, olha e fala assim, gente, fulano não tem vergonha na cara? Passou por isso e tá lá. Tá? Você sabe por quê? Porque já jogou tudo pra fora. Ele ama demais gente pra ficar com raiva de gente. Então ele se resolve com mais facilidade e com mais rapidez. Legal, né? Bom, perfil fleumático. Estamos começando a entrar nos temperamentos que mais sofrem no solo rochoso. Porque o perfil fleumático, ele já é inseguro. Ele já tem uma necessidade de estabilidade, de solidez muito grande. E ele é um perfil que guarda tudo. Ele vai falar no último caso, só que quando ele falar, ele também vai explodir. Então ele já é um perfil que retém. Então se alguém magoa ele, decepciona ele vai lá, ó, registra aquilo e guarda no coração. Qual que é o resultado disso? Ele vai ficar pensando sobre aquilo, ele não vai apagar aquela informação, mesmo que a pessoa peça desculpas ou perdão, ele não vai apagar aquela informação e ela vai ficar lá. Todas as vezes que ele olhar para a pessoa, ele vai puxar na memória dele. Fulano fez isso comigo. Então, para o perfil de temperamento fleumático, já existe um cuidado maior que precisa se ter, porque aqui cabe ressentimento, aqui cabe mágoa, aqui cabe pedras no coração. Então, este perfil, ele vai precisar de ferramentas para trabalhar isso continuamente na história de vida dele, em qualquer relacionamento, familiar, social, ministerial, nas amizades. Ele vai ter que ter essas ferramentas pro dia a dia dele, porque ele é um perfil que retém. Então, se o solo estiver sujo, quando Deus usar pessoas para depositar uma boa semente, o que vai acontecer com esse solo doente? A semente vai morrer lá dentro. Então, a vida dele vai ficar sempre assim, ó, ele tenta subir e desce, ele tenta subir e desce. Por quê? Porque o solo não retém a semente por causa das dores e feridas emocionais. Precisa cuidar. Solo melancólico. Nós já aprendemos aqui que o melancólico é o temperamento mais profundo que tem. Se é profundo, e agora? Pensa num detalhe. Esse temperamento mantém registro de erros. Então, por natureza, digamos assim, ele já tem a caixinha dele de erro. Você consegue pensar no melancólico assim? No dia 23 de maio, você gritou comigo. No dia 7 de julho, você foi mal educado comigo. Gente, é o perfil melancólico. Ele mantém registro de erros. Aí pensa num perfil desse, quando é magoado, quando é ferido. Pensa num solo. Imagina aí o coração cheio de facadinha, de feridinha. Como que essa pessoa vai ficar? O tempo todo, aquele registro vai estar vindo na mente, aquele registro vai estar vindo na mente, aquele registro vai estar vindo na mente. O que isso vai fazer com o coração? Vai manter a pessoa sempre sangrando.
É como se a cura não fosse acontecer nunca. Então esse perfil é o perfil de pessoas que a gente mais precisa cuidar, ensinar ferramentas para trabalhar, porque tudo dele joga ele para ter um solo cheio de pedras. Então, ó, bora cuidar do coração? Que coisa linda que Jesus ensina pra gente, né?